Olá, tudo bem com vocês? Inicialmente eu queria agradecer o convite, né, do pessoal da Liga Acadêmica de Biomedicina para participar nesse momento, né, com vocês, falando um pouquinho a respeito de pesquisa científica e seus desafios. Tá? Meu nome é Karen Maria Ludovic, sou bióloga e tenho um pouco de experiência no que se refere à pesquisa científica em relação ao seu desenvolvimento e especialmente no como fazer um projeto de pesquisa científica e o como os alunos devem desenvolver esses trabalhos para que ele tenha então o sucesso e que atinja, né, os objetivos de cada uma das pesquisas. Para a gente começar, é importante a gente saber o que é uma pesquisa, né? Fazendo uma definição, seria um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos em uma determinada área. Então, no nosso caso, em específico, falamos na área da saúde, né? Então, nesse caso, seria uma coisa mais relacionada ao desenvolvimento de técnicas de análises, a processos de caracterização de doenças, é, medidas profiláticas, né? Prevenção, e temos ainda as pesquisas que podem estar na área social, que podem estar na área política, que pode estar na área da tecnologia e outras tantas, né? Para que vocês fique bem claro, né? A própria palavra pesquisa, ela tem um significado muito interessante, né? Ela vem do termo latim perquirere, que significa procurar com perseverança. Então, quem se coloca a desenvolver uma pesquisa, ela deve ter em mente que ela vai precisar, né, de dedicar muito do seu tempo, né, para que a pesquisa possa ser desenvolvida, e ela precisa ter um planejamento muito minucioso para que então essa pesquisa possa então realmente ser colocada em prática e que ela possa então ser atingir, né, os seus objetivos. No caso, a pesquisa na área da saúde, né, requer o desenvolvimento de um projeto de pesquisa com definição de hipóteses, com definição de objetivos, com metodologias adequadas, né, para que realmente aquilo que se pensa possa ser observado na pesquisa. Lembrando que pesquisa não envolve exclusivamente práticas laboratoriais, mas envolvem outras formas, como pesquisas bibliográficas, quando a gente utiliza, por exemplo, um material escrito previamente por outro cientista, por um outro pesquisador, e a gente então elabora a nossa própria pesquisa. Falando então um pouquinho ainda sobre pesquisa, né, no meio acadêmico, os pesquisadores, eles quando, né, se colocam como pesquisadores, eles têm como objetivo produzir conhecimento. Esse produzir conhecimento, ele é importante para o avanço da ciência e até para o desenvolvimento social. Por que eu coloco isso para vocês? Porque quando a gente fala em desenvolver uma pesquisa, eu posso pensar em analisar um determinado fenômeno em todas as suas vertentes, né? E desenvolver um conhecimento que pode ser um conhecimento novo a respeito daquilo. E eu posso desenvolver uma pesquisa um pouco mais aplicada quando o meu trabalho ele vai culminar, finalizar com uma atividade que pode ser aplicada na população. Então, falando dois exemplos para vocês. Uma pesquisa sobre métodos de biologia molecular para a identificação do genoma do coronavírus. Tá? E
pesquisa a respeito do como as pessoas estão encarando o coronavírus, a doença Covid-19 e o como isso está se repercutindo na população. Assim, a gente pode dizer que a pesquisa científica ela consiste num processo metódico de investigação, recorrendo a procedimentos científicos para encontrar respostas para um determinado problema. Então, a pesquisa ela precisa se basear na ideia inicial de um determinado problema. Então, eu identifico o problema e me coloco à disposição de estudar esse problema, muitas das vezes com o objetivo de ajudar a um determinado grupo de pessoas que estão naquela situação, ou, como eu disse anteriormente, colaborar com o avanço científico, né, o avanço do conhecimento, para que esses problemas também possam se reverter em benefícios para a população caracterizada. Aí eu coloquei aqui um questionamento que eu achei muito interessante e que mostra exatamente o que seria o pesquisar, né? É uma fala de Albert Einstein que diz: se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Então, muitas das vezes, quando a gente pensa numa pesquisa, muitas interrogações surgem na cabeça da gente porque a gente não tem muita ideia do que realmente a gente pode fazer, o como fazer, se o que eu estou pensando é muito estranho, né? Mas já diz Albert Einstein, se ela não for estranha, ela não merece ser desenvolvida. Então, a gente tem realmente que colocar as nossas interrogações no papel e, a partir dessas interrogações, a gente vai elaborar todo um trabalho em cima disso, iniciando-se com o projeto, para que, então, essa pesquisa se torne possível, né, tome corpo e se torne possível e possa, então, realmente ser desenvolvida e ter ou não resultados esperados. Pensando então nas colocações que eu fiz, né, sobre a questão do que é o pesquisar, né, surge a relação da pesquisa com o pesquisador, né? O pesquisador é aquele que então tem as interrogações na mente e que se dispõe, né, a buscar, né, conhecimentos a respeito disso, né, a respeito dessas perguntas todas que ele se faz, né, de modo então que exista o desenvolvimento de um conhecimento, o desenvolvimento de um trabalho científico, tecnológico, jornalístico, projetos arquitetônicos e assim por diante, né? E eu posso e quero dizer para vocês que o cientista é um indivíduo que tem a curiosidade em si por natureza, tá? Ele é curioso, ele quer saber mais, ele quer estudar mais, ele quer identificar melhor as ideias que ele tem e, se pautando já, né, em ideias talvez anteriores, conseguir chegar às vezes até o desenvolvimento de um conhecimento novo, né? Então, o pesquisador ele tem que ter a capacidade de formular essas questões, né, colocar essas questões de forma clara, né, para posteriormente serem testadas e essas hipóteses serem então confirmadas ou não a partir de uma investigação detalhada, bastante criteriosa, né, de modo que então o resultado ele seja um resultado confiável. Bom, falei de pesquisa, falei de pesquisador. Quais são os principais tipos de pesquisa? Né? Acho que isso é uma coisa que todos se preocupam, né? O que seria, né, a diferença em uma e outra. Nós temos basicamente 4 tipos de pesquisa, iniciando com a pesquisa bibliográfica, tá? Quando é pesquisa bibliográfica? É aquela que se realiza a partir de um registro disponível decorrente de pesquisas anteriores. Então, quando eu decido fazer uma pesquisa bibliográfica, eu estou me baseando em pesquisas
já desenvolvidas por outros indivíduos, por outros cientistas, por outros pesquisadores, né? Elaborando hipóteses novas acerca do assunto e aí então transformando isso no trabalho de pesquisa, tá? Essa pesquisa bibliográfica tem como objetivo desvendar, recolher e analisar informações e conhecimentos prévios sobre determinado fato, assunto, ideia, problema, para o qual se procura uma resposta ou uma hipótese que se quer experimentar. Então, eu aqui também preciso ter uma hipótese e, a partir dessa hipótese, eu vou desenvolver um trabalho baseado, né, pautado na pesquisa de trabalhos já feitos por outros autores e então surge um novo conhecimento. Eu até sempre falo que quando se faz uma pesquisa bibliográfica, a gente está contribuindo com o avanço da ciência de modo que a gente está compilando dados, né, e informações sobre um determinado assunto. Então, na pesquisa bibliográfica, a gente precisa ler bastante, fazer resumos críticos a respeito da pesquisa em questão, né? E com isso a gente tem essas contribuições científicas sobre o tema, de forma que o pesquisador pode utilizá-la para confirmar, confrontar ou experimentar as suas proposições iniciais. Então, uma outra coisa importante a respeito da pesquisa bibliográfica é que ela é sempre a base inicial para qualquer outro tipo de pesquisa. Mesmo que seja uma pesquisa experimental, mesmo que seja uma pesquisa de campo ou qualquer outro tipo de pesquisa, é necessário a pesquisa bibliográfica, né? Devemos nos dedicar, né, ou dedicar um pouco do nosso tempo para fazer um levantamento de pesquisas prévias, né, para nos pautar melhor na nossa ideia, então verificar aquilo que pode ser usado como base para o nosso trabalho. A pesquisa experimental, eu acho que essa é de fácil compreensão, né? É aquela que realmente é realizada em laboratórios, utilizando-se de técnicas e métodos, onde são criadas condições adequadas para o tratamento dos experimentos. Então, a gente tem uma determinada hipótese, uso uma técnica, um método já conhecido e faço as minhas investigações, né? Normalmente são feitas amostragens e a partir de resultados válidos para essa amostra, a gente então extrapola isso para uma determinada população. Um exemplo disso seria avaliação de parasitoses intestinais transmitidas por alimentos. Então, eu posso pegar os alimentos determinados, né, no meu projeto e então ir para o laboratório identificar a presença então de estruturas parasitárias nesse alimento. Isso é uma pesquisa exclusivamente experimental. Lembrando que, para que eu possa desenvolver essa pesquisa, eu preciso conhecer muito bem a metodologia que eu vou aplicar para que então os resultados possam ser válidos. E um outro detalhe importante a respeito da pesquisa experimental é que muitas vezes as técnicas já estão definidas e já foram identificadas pelo pesquisador através da pesquisa bibliográfica. E em outras situações, ele próprio pode desenvolver a sua metodologia. E aí, então, além de ele estar fazendo um trabalho de testagem, ele está desenvolvendo uma tecnologia nova. A pesquisa de campo, né, é aquela que se baseia, né, na observação de fatos, né, que ocorrem espontaneamente em um determinado grupo. Então, o pesquisador ele aborda o seu objeto, a sua fonte, no seu próprio meio. E com isso a gente consegue obter dados e informações claras e precisas a respeito de um determinado fenômeno, né? Então, nesse caso, a gente vai até um determinado local, faz uma pesquisa, por exemplo, a partir de um questionário, a partir de uma entrevista, a partir de uma análise de prontuário, e com isso a gente obtém dados
e, à luz dos trabalhos já publicados, né, dos trabalhos científicos já conhecidos, a gente vai discutir e verificar, então, os resultados obtidos, se eles são de acordo com a hipótese, se eles vão ser confirmadores da hipótese ou não. Né? Esse tipo de pesquisa ele é voltado para o estudo de indivíduos, grupos, comunidades, instituições, entre outros. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o nível de conhecimento de mulheres a respeito do exame de Papa Nicolau. Então, eu posso ir numa unidade básica de saúde e fazer um questionário ou fazer uma entrevista e verificar esse conhecimento. E a partir daí eu posso extrapolar isso para uma cidade, por exemplo. E temos ainda o estudo de caso, né? O estudo de caso ele não é muito comum, né, no nosso dia a dia, mas ele é também de grande importância, né? Porque ele parte de um único indivíduo ou alguns indivíduos, né? De modo que a gente possa compreender os fenômenos a respeito daquela população muito específica, muito direcionada. Até aqui na imagem eu acho que fica interessante de vocês observarem, né? Que nós temos uma população aqui caracterizada como a sua maioria em azul e 3 indivíduos caracterizados em amarelo. Esses indivíduos teriam a característica diferenciada que seria o foco do estudo, né? Então, esse é um tipo de investigação que se preocupa em estudar uma situação em específico, procurando encontrar as características comuns e o que não são comuns a essa população e ao grupo em que ela está. Então, eu posso, por exemplo, pegar um indivíduo, 2 indivíduos, 3 indivíduos que tenham uma determinada doença genética, né? E avaliar isso dentro da sua família. Fazendo essa avaliação, eu posso extrapolar depois para a população parecida com aquela foco de estudo sobre os resultados observados. Então, nesse caso, pode ajudar na busca de novas teorias e questões que servirão como base para futuras investigações. A partir, então, dessas pesquisas, quais são os produtos? Né? Então, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, pela NBR 14.724 de 2005, né? Nós temos 2 possibilidades. O nosso trabalho se desenvolver num artigo científico, tido às vezes como original, onde a publicação tem autoria declarada, apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas de conhecimento. Né? Nesse caso, parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. Eu sempre digo que inédito é uma coisa, original é outra. Né? O inédito é aquele que nunca foi estudado e está sendo estudado, avaliado e depois, né, publicado numa revista científica como parte, então, desse trabalho inédito. O original é aquele que parte de métodos como estudo de caso, pesquisa de campo, experimental e que também culmina com alguns resultados que podem ser colocados nessas revistas. E temos ainda o artigo de revisão, que é aquele que parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. Eu sempre brinco com os alunos que num artigo de revisão é como se 2 ou 3 ou mais pessoas estivessem falando do mesmo assunto e colocando as suas posições a respeito daquele assunto, né? Então, essas seriam as 2 possibilidades. Pensando então nisso tudo que eu coloquei anteriormente, nós temos então o que a gente chama de metodologia da pesquisa científica e o desenvolvimento do projeto. O projeto, gente, tem um valor inestimável para o sucesso da pesquisa, tá?
Não dá para a gente querer pensar, né, nas nossas interrogações, colocá-las em prática, né, a sua avaliação, a sua verificação, sem que a gente tenha colocado no papel um projeto, de modo que a gente tenha um caminho muito coerente para que as hipóteses possam ser testadas. Para isso, né, pensando nisso, a gente precisa primeiro definir o que é um projeto. Né? Um projeto de pesquisa explica as reais intenções propostas pelo pesquisador, abrangendo o foco, o interesse e o questionamento por ele determinado. Então, o projeto ele é uma forma da gente colocar de maneira muito organizada as nossas ideias, as nossas interrogações e, com o desenvolvimento desse projeto, determinar o como a gente vai avaliar essas ideias, esses interesses, esses questionamentos, essas interrogações, tá? O projeto de pesquisa, então, se caracteriza como uma ação a ser desenvolvida que antevê tudo que será desenvolvido para a realização da pesquisa. Então, quando a gente faz um projeto de pesquisa, a gente está pensando em tudo e deve pensar minuciosamente em todos os itens para que a gente não tenha nenhuma surpresa no meio do caminho e a pesquisa se torne inviável. Um exemplo é a pesquisa que inclui, né, indivíduos, né, seres humanos. É necessário que ela seja colocada para a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa, para que nada de errado aconteça pensando no indivíduo que participará da pesquisa, no sujeito da pesquisa e também no próprio pesquisador, que precisa ser resguardado em relação à pesquisa que ele está desenvolvendo. O projeto, né? Então, para que serve? Né? Agora colocando de uma forma um pouco mais objetiva, né? Tem por finalidade orientar toda a pesquisa e a sua documentação final. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente vai escrever um projeto de pesquisa, a gente vai caracterizar esse projeto de pesquisa em todos os seus detalhes, para que a gente tenha um produto final, que é o artigo, né? O artigo científico original ou o artigo científico baseado na bibliografia. Então, o projeto é um formato de trabalho intermediário que antecede a pesquisa e a sua publicação. É a parte inicial, é o primeiro passo. Ninguém vai desenvolver qualquer tipo de pesquisa sem que ele tenha pensado em todo o caminho que ele deve trilhar para que então a gente consiga responder às nossas interrogações, os objetivos sejam atingidos e as respostas com certeza sejam obtidas, tá? Só um detalhe importante é que o nosso objetivo ou a nossa hipótese, ela pode ser confirmada ou não, mas mesmo assim é resultado do meu projeto. Para que então a gente desenvolva uma pesquisa, a gente precisa pensar em alguns detalhes, tá? Eu coloquei aqui na forma de uma tabela para ficar mais fácil a compreensão. Então, aqui do lado os elementos e do lado de cá o que significa cada um. Então, dados de identificação. Quem fará? Quem é o pesquisador ou quem é o grupo de pesquisa que está se colocando, né, se dedicando a desenvolver e a estudar aquela pergunta. Objeto, o que será feito. Então, é uma pesquisa experimental, laboratorial, é uma pesquisa de campo, é um questionário, né? Objetivos, com que finalidade? O porquê? Por que será que eu vou desenvolver esse trabalho? Qual é a finalidade? Quem vai ser beneficiado, por exemplo? Justificativa. Por que será feito esse trabalho? Então, eu tenho que deixar claro o porquê esse trabalho merece ser desenvolvido, né? Quem será o beneficiado a partir
de todo esse trabalho desenvolvido, depois de todo esse trabalho, né, que despende da gente tempo, despende da gente estudo, despende da gente a nossa vontade, né, de esclarecer um determinado fenômeno. Revisão bibliográfica são os fundamentos teóricos essenciais para o desenvolvimento daquela pesquisa. Essa revisão bibliográfica, como eu falei anteriormente, ela é base para qualquer tipo de pesquisa. Muitas das vezes, no caso, por exemplo, de uma pesquisa experimental, ela vai ser parte apenas da introdução e depois usada, né, esse embasamento teórico para a discussão de resultados, mas é extremamente importante que seja bem realizada, né, com critério, fazendo uma leitura crítica a respeito dos resultados que são colocados naquele artigo, porque temos casos, né, e já vimos isso muitas vezes, especialmente agora nesse período que estão surgindo tantas pesquisas a respeito de coronavírus, que alguns dados muitas vezes não são reais, né, às vezes até manipulados. Metodologia. Como vai ser feito? Que metodologia eu vou empregar? Né? Então, citando dois modelos de metodologia. Experimental, prática, laboratório. Qual método é melhor para a identificação de um agente parasitário? Se é uma pesquisa de campo, é melhor eu usar um questionário ou é melhor eu fazer uma entrevista? Né? Isso depende para quem eu vou destinar essa pesquisa, com quem eu vou fazer essa pesquisa. No seu trabalho com idosos, talvez uma entrevista seja mais interessante. Seu trabalho com adolescentes, um questionário acaba sendo muitas vezes mais rápido e mais eficaz. Cronograma, né, em que tempo eu vou desenvolver a pesquisa. Orçamento, recursos que eu vou precisar para desenvolver a minha pesquisa. E referências, quais foram as fontes de consulta, né? Atualmente existe uma tendência muito clara de que a gente só coloca nas referências aquilo que a gente citou na nossa revisão bibliográfica, desde a introdução ou no trabalho de revisão como um todo. Tá? Anteriormente existia uma ideia de que tudo que fosse consultado poderia ser usado nas referências, mas na atualidade a gente costuma tudo que foi citado vai ser então colocado na referência. Então, finalizando, né, a ideia, quais seriam os elementos do projeto? Então, primeiramente, eu preciso pensar no meu tema, eu preciso delimitar o meu tema, eu preciso saber o que eu quero investigar, né? Então, o tema, ele pode ser um tema bastante amplo e dentro desse tema amplo eu vou, então, determinando pontos importantes que eu quero caracterizar dentro desse tema, né? Atualmente existe uma tendência também bem grande de formar-se grupos de pesquisa sobre um determinado tema e a partir desse tema cada indivíduo daquele grupo se dedica a um determinado momento, a um determinado ponto daquele pensamento, daquela interrogação. A revisão da literatura, onde nós temos a delimitação da introdução, né, que mostra o que já foi estudado, o que já foi visto sobre o assunto e nos ajuda a formular as hipóteses, que são as possíveis respostas que eu imagino que eu vou ter a partir do desenvolvimento do projeto. A justificativa, os objetivos, a metodologia e as referências. Então, pensando de uma maneira bem abrangente, quais seriam as etapas da pesquisa, né? A escolha do tema, a revisão da literatura ou a revisão bibliográfica, a justificativa, a formulação do problema e identificação das hipóteses, determinação dos objetivos, escolha da metodologia. Isso parte, então, do projeto. Feito tudo isso, então a gente já sabe o como a gente vai fazer. Então, a gente já pode partir
para a coleta de dados. Lembrando que toda pesquisa que envolve a participação de seres humanos, direta ou indiretamente, nessa metodologia precisa estar colocada a avaliação do comitê de ética. A tabulação dos dados, né? Colocação desses resultados na forma de gráficos, na forma de tabelas. Inclusive, a pesquisa bibliográfica ela também pode ser colocada na forma de um quadro, de uma tabela, onde a gente tem a colocação dos principais artigos avaliados, dados obtidos, para então fazer confrontar, né, os resultados de cada um dos autores. Análise e discussão dos resultados, sempre à luz da literatura, que especialmente a gente fala em artigos científicos, mas a gente não pode deixar de levar em consideração a importância dos livros. Conclusão dos resultados, redação e apresentação do trabalho científico, que vai culminar então com a publicação desses resultados, ou na forma de um relatório, ou na forma de um artigo científico, que vai abranger, né, muitas pessoas e vai servir também como base para o desenvolvimento de outros trabalhos de outros pesquisadores. Coloquei aqui para vocês um recorte, né, de um estudo, né, de metodologia científica, de um livro de metodologia científica, que faz essa relação entre a formulação do projeto, a determinação das hipóteses e os objetivos da pesquisa, para que vocês compreendam melhor, né? Então, se o meu tema é infecção hospitalar, eu posso pensar, então, qual seria o meu problema? O problema é a pergunta, tá? Quais os fatores de risco para infecção hospitalar em recém-nascidos? A hipótese é talvez a resposta que eu tenha para a minha pergunta. O baixo peso é fator de risco para a infecção em recém-nascidos. A partir daí, eu faço então o objetivo. Objetivo, gente, é sempre baseado em verbos. Verificar se o baixo peso é fator de risco para infecção em recém-nascidos. Ou de uma outra maneira, qual a relação entre tempo de permanência no hospital e infecção hospitalar em pacientes em estado grave? Essa é a minha pergunta, esse é o meu questionamento, isso que está na minha mente, é a interrogação. Qual a hipótese? Quanto maior tempo de permanência no hospital, maior o risco de infecção em pacientes em estado grave. Isso é o que eu quero averiguar e que eu penso que vai ser a resposta para a minha pergunta. Para isso, eu preciso delimitar o objetivo. Então, verificar se o tempo de permanência no hospital é fator de risco para infecção em pacientes em estado grave. Definido o objetivo da pesquisa, eu escolho a metodologia. Então, no caso, tanto verificar se o baixo peso é fator de risco para infecção em recém-nascidos ou o tempo de permanência no hospital é fator de risco para infecção em pacientes graves, eu posso me basear em análises de prontuário, né? Então, eu pego um indivíduo, verifico o início, quando ele entrou no hospital, o quanto ele tinha, por exemplo, de contaminação bacteriana, averiguo quanto tempo ele ficou hospitalizado e se durante esse tempo ele adquiriu novas infecções, tá? Isso aqui é a base de qualquer projeto de pesquisa. Se a gente não tiver esses 3 itens muito claros, provavelmente a gente vai ter problemas na hora do desenvolvimento da pesquisa e na obtenção dos resultados. Então, de uma maneira bem breve e direta, eu vou falar um pouquinho a respeito das partes que compõem o projeto de pesquisa. Então, a primeira parte, a introdução, que é a parte inicial, onde a gente consegue formular e delimitar o assunto a ser tratado, né? E tem como finalidade fornecer ao leitor os antecedentes que justificam o trabalho e enfocar o assunto a ser abordado. Então, aqui é onde a gente faz um trabalho minucioso de leitura,
de verificação de dados já obtidos anteriormente, para que a gente então possa organizar a nossa mente e principalmente organizar muito bem a nossa pesquisa. Tem como base a literatura publicada, seja na forma de artigos científicos, seja na forma de livros, e atualmente a gente tem também utilizado muito dados, né, publicados na internet, né, que às vezes não estão na forma de artigo científico, mas que também podem ser úteis para o desenvolvimento do projeto de pesquisa. E deve seguir normalmente as normas de citação referentes à BNT. A hipótese, daqui eu destaco a hipótese, como eu já fiz anteriormente, porque a hipótese, ela significa a formulação provisória de uma possível resposta. Ela significa uma suposição, uma especulação, que vai ser então verificada, vai ser experimentada e pode ser uma resposta à minha pergunta. Uma hipótese científica é uma proposição especulativa que se aceita de forma provisória como ponto de partida de uma investigação. Então, a gente se baseia na hipótese, né? Executa a metodologia, aplica a metodologia e a gente vai verificar, então, a confirmação ou a refutação da hipótese, né? Lembrando sempre, se a minha hipótese não for realmente confirmada, ela também é resposta da minha pesquisa, tá? Exemplo, né? Imagino que todos os teclados de computador estão contaminados com o coronavírus. Se eu fizer uma avaliação e conseguir identificar que nem todos estão contaminados com o coronavírus, isso quer dizer que a minha hipótese foi refutada, mas é um resultado, e um resultado até que importante, né? Muitas das vezes, quando a gente tem uma hipótese refutada, descartada, não caracterizada como a ideia inicial da pesquisa, ela pode até ser mais interessante até do que eu confirmar a minha hipótese. Delimitação de objetivos, né? Então, a proposição, ela acaba se referindo ao objetivo do estudo, que é, na verdade, colocado na forma de pergunta, como eu coloquei para vocês anteriormente. Então, verificar se o baixo peso é fator de risco para a infecção de recém-nascidos, né? Então, essa ideia do verbo, o verificar, o investigar, o analisar, o medir, o descrever, tudo isso faz com que a gente tenha a ideia do que a gente quer, tá? Destina-se, então, a mostrar a intenção do autor em relação ao assunto. Geralmente é um item único, que a gente chama de objetivo geral, mas a gente pode também subdividi-lo em objetivos específicos, onde a gente coloca pontos um pouco mais direcionados, né, sobre aquele objetivo principal. Então, no exemplo do baixo peso, né, então eu preciso verificar a idade daquele recém-nascido, há quanto tempo ele de nascimento, qual é o baixo peso, se é extremo ou não, né? Verificar se ele obteve ou não, apresentou, melhor dizendo, uma infecção. Isso seriam objetivos específicos. Justificativa, aqui é um pequeno pedaço de um projeto, mas que é muito importante, porque ele mostra as vantagens, os benefícios que a pesquisa vai proporcionar a nível acadêmico, com a produção de novo conhecimento, e a nível de comunidade, né? De modo que a pesquisa seja direcionada a um determinado grupo, tendo então como justificativa. Então, saber que o baixo peso ele é fator de risco para a infecção de recém-nascidos faz com que eu possa transformar esse resultado em um trabalho de conscientização e de prevenção em relação a esse processo
que eu estou usando como exemplo. Metodologia, né? Ela destina-se a expor os meios, né? As formas como o autor vai executar o seu trabalho. Então, nesse caso, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem avaliado, porque normalmente a metodologia ela tem que ser escolhida de modo que ela possa ser reproduzida em outros experimentos. Não adianta eu inventar algo mirabolante, só eu consigo fazer e isso não se reverte em conhecimento, tá? Então, deve ser adequada à proposição do estudo e garantir um suporte técnico científico suficiente para responder às questões centrais da pesquisa. Cronograma de execução. Parece que não é importante, mas é. Precisa existir um cronograma de execução, porque eu preciso ter uma organização definida de modo que eu consiga executar cada item do projeto para que eu consiga garantir que esse projeto chegue ao final sem grandes alterações e com resultados esperados, né? Mostrando os resultados daquela pesquisa. Então, fazer um cronograma e tentar segui-lo ao máximo possível garante que a gente consiga terminar a pesquisa. É claro que o cronograma não precisa ser uma coisa muito criteriosa, no sentido de, às vezes, de repente, a gente mudar por algum período, né, uma etapa, ou mudar a etapa e o período que ela estava colocada para que a pesquisa seja melhor conduzida. Mas é importante que seja feito um cronograma de execução. Coloquei embaixo aqui para vocês um modelinho, só para vocês perceberem a importância. Então, aqui, em fevereiro, escolha do tema e a revisão bibliográfica. Em março, a elaboração do projeto de pesquisa com a escolha da metodologia. Em abril, encaminhamento do projeto ao comitê de ética. No caso, então, seria um trabalho com a participação de seres humanos. Aqui também é o encaminhamento e a espera do retorno, né? Aqui em junho, do retorno do projeto de pesquisa. E a partir da validação pelo comitê de ética, o início da coleta de dados. Então, isso é um exemplo de um cronograma. E por último, né, dentro de um projeto de pesquisa, as referências, né? As referências seria o conjunto padronizado dos elementos utilizados de um documento que permite a sua identificação individual, né? As referências são elemento obrigatório em qualquer projeto e em qualquer trabalho de pesquisa, porque ela identifica quem fez, identifica os resultados principais que foram obtidos e faz com que outras pessoas, a partir do estudo do seu trabalho, consigam também usar esses trabalhos iniciais que você utilizou como base para sua pesquisa, tá? É um elemento obrigatório, como eu falei, e é colocado também pela ABNT nas normas brasileiras 6023, que determinam quais são os elementos que compõem a referência. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho, né, na ideia do que seria uma pesquisa científica e os seus desafios, especialmente pensando no desenvolvimento do projeto para que a pesquisa possa surtir o resultado esperado, tá? E eu finalizo aqui também com uma frase de Albert Einstein, que eu achei que ficou bem interessante para mostrar, né, a importância da pesquisa. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Gente, quando a gente começa a pensar, a questionar e a investigar, a gente nunca mais volta a ser como era antes, né? Isso faz com que a gente mude e que a gente queira realmente continuar pesquisando, que a gente queira realmente continuar estudando e contribuindo, né, especialmente falando para a área da saúde,
com a melhoria da qualidade de vida das populações. Agradeço novamente o convite e deixo aqui o meu e-mail de contato, né? E dizer que estou à disposição para novos desafios e para falar mais de pesquisa, tá? Até porque eu sou uma entusiasta da pesquisa e uma entusiasta da educação. Educação e pesquisa caminham junto. Então, a gente precisa realmente pesquisar. E, para finalizar, sou realmente entusiasta da pesquisa aplicada, aquela que se desenvolve com resultados aplicáveis às populações. Muito obrigada, boa noite e um bom trabalho aí para vocês. Um abraço.